Olá, meus queridos e minhas queridas, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Túlio Augustus, eu sou professor de Sociologia e me valendo desse canal aqui que eu já criei para manter uma certa regularidade nas aulas com os meus alunos, eu quero hoje fazer um uso um pouco diferente. Estamos vivendo um período de quarentena, de isolamento social e para tentar manter as atividades mais ou menos nos eixos, eu criei esse canal aqui para lançar vídeos, para manter vídeos com uma certa regularidade. Algumas das aulas estão aqui, algumas das aulas na plataforma do colégio, mas enfim, para a gente manter as nossas atividades mais ou menos em dia. Eu me valho, portanto, dessa conexão já estabelecida para hoje trazer uma reflexão um pouco diferente, um pouco distinta, né? Longe daquele tom professoral, comumente, eu quero hoje refletir sobre questões do nosso dia a dia. Sobretudo desse assunto onipresente que é a Covid-19, o coronavírus, as quarentenas, o isolamento social, todas as questões sociais, comportamentais, políticas decorrentes dessa pandemia que nós experimentamos hoje. Pois bem, a centelha original, a ideia original desse artigo é um texto que eu escrevi semana passada, desse vídeo, perdão, é um artigo que eu escrevi no fim da semana passada, traçando um paralelo entre a figura do Marquês de Pombal e o nosso atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Bom, qual a lógica disso? Bom, em primeiro lugar, o Marquês de Pombal foi um líder português, primeiro-ministro de Portugal do século XVIII, mas que esteve à frente do povo português durante um período de grande calamidade, de grande consternação, de grande caos social vivido pelo povo português, e eu acho que é possível estabelecer uma correlação aí sociohistórica com os momentos que nós temos vivido. Claro que apenas para iniciar o debate, é só uma ignição básica que eu estou querendo trazer para a gente refletir aqui. Pois bem, se você nunca ouviu falar no Marquês de Pombal, tá aí uma ótima oportunidade. Esse é o nome pelo qual ficou conhecido um sujeito que nasceu com o nome de Sebastião José de Carvalho e Melo, era um diplomata que entre 1750 a 1777 esteve como primeiro-ministro de Portugal ali a mando do rei José I. Ele só vai sair como primeiro-ministro de Portugal com a morte do rei José I. Pois bem, ele foi um sujeito muito notável, de alguns feitos bastante relevantes. A gente, inclusive, chama as reformas que ele propôs de reformas pombalinas, né? Esse período pombalino é mais conhecido até do que o período do próprio José I, né? Eles se confundem. O Marquês de Pombal é quase mais conhecido, se não mais conhecido, arrisco dizer que sim, do que o rei Dom José I de Portugal. Pois bem, o Marquês de Pombal, só um breve resuminho aqui, ele trouxe algumas reformas bastante relevantes. Dentre elas, ele trouxe a abolição da escravatura indígena, com a concepção de que os indígenas precisavam ser incorporados à civilização portuguesa. Ele liberou manufaturas têxteis no Brasil, na colônia portuguesa, que no caso era o Brasil, nós ainda estávamos na condição de colônia de Portugal. Ele criou, para subsidiar a educação e para subsidiar a reconstrução de Lisboa, um imposto chamado subsídio literário, que era uma tentativa da coroa de extrair mais recursos aqui da colônia para custear os gastos extras existentes lá em Portugal. E ele trouxe algumas reformas muito importantes, por exemplo, a extinção das capitanias hereditárias, né, que é a nossa primeira ideia de parceria público-privada, a noção mais primitiva de parceria público-privada que nós já tivemos no Brasil. Ele botou fim às capitanias hereditárias, ele dividiu a capitania do Grão-Pará, dividiu Maranhão, Pará, que era tudo uma capitania só, e depois ele tomou essas capitanias que estavam na mão de particulares para as mãos do rei, para as mãos do reinado português. Pois bem, esse sujeito aí notável, que teve
muita importância na história portuguesa, ele é mais conhecido por um episódio específico, ou pela sequência daí decorrente, que foi o grande terremoto de Lisboa de 1755. Em 1755 houve um terremoto gigantesco em Lisboa, que hoje arriscam dizer, com base no que é possível afirmar, que teria sido em torno de 9 graus na escala Richter, com um epicentro mais ou menos no Oceano Atlântico, próximo da costa portuguesa, e foi um terremoto que arrasou Lisboa. Calcula-se hoje, claro que com uma margem de erro gigantesca, centenas de milhares de mortos em Lisboa, né? A cidade ficou completamente arrasada e precisou ser reconstruída. Aí que está o X da questão. O Marquês de Pombal se mostrou um grande líder. Ele era um chamado déspota esclarecido. Inclusive o gancho dessa discussão veio aí de uma aula que talvez esteja aí no canal, está aí no canal certamente, eu te convido a assistir, que é uma aula sobre iluminismo. E que, você bem sabe, os déspotas esclarecidos são aquela linhagem de reis, de governantes, que, embora imbuídos do absolutismo monárquico, daquela concepção de que o rei, ou de que o mandante podia tudo, eles foram sendo bombardeados por ideias iluministas, supostamente mais humanistas, mais modernizantes, enfim. Era um momento de luzes, de esclarecimento, tal como o iluminismo se propôs a realizar, e muitos desses governantes abraçaram essas ideias. Então ele era um sujeito esclarecido. Então o despotismo esclarecido, portanto, essa linhagem de reis e de déspotas, que é um tirano, um ditador, mas que, no entanto, é esclarecido e que tem, enfim, lampejos de aspectos modernizantes na sua conduta, na sua gestão. O Marquês de Pombal, portanto, liderou a reconstrução de Portugal, e isso foi fundamental para uma cidade que saiu completamente arrasada desse terremoto. Estão falando de muitos mortos, uma cidade que ficou coberta de cadáveres, as suas edificações quase todas no chão, bairros inteiros arrasados, e ele liderou todo esse esforço de guerra, de fato, para a reconstrução da cidade. E teve uma atitude muito proativa. Tem uma frase dele que foi emblemática, que era: olha, alimentem os vivos, enterrem os mortos e fechem os portos. Ou seja, foi, como eu até escrevi no artigo, foi um lampejo de sabedoria, de pragmatismo em meio à irracionalidade do caos. Né? Ele desobedeceu alguns ordenamentos da Igreja Católica, determinando que os cadáveres fossem recolhidos rapidamente das ruas. Ele determinou lei marcial para conter os roubos e os saques. Ele botou brigadas do exército para combater os incêndios, enfim, para ajudar nos feridos, nos resgates, tudo mais. Ele teve, portanto, uma atuação muito decisiva, arrisco dizer, inclusive, que foi decisiva para ele ter ficado no poder tanto tempo. Ele estava há 5 anos apenas como ministro português, e ele foi tão... a atuação dele foi tão marcante e tão bem vista como certeira, que ele conseguiu ficar aí no poder até 1777, até a morte do rei José I. Pois bem, por que eu dei todo esse ensejo aqui, toda essa introdução, para estabelecer um paralelo apenas reflexivo, apenas para a gente dialogar aqui, com a figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem sido, como eu nomeei no artigo, um antipombalino, ou seja, um sujeito que tem agido com um espírito de liderança totalmente avesso a esse que teve o Marquês de Pombal. Em primeiro lugar, porque o Bolsonaro tem se notabilizado pela negação da crise, pela afirmação constante de que se trata de uma, nas palavras dele, gripezinha, de uma doença inexpressiva, que não pegaria, portanto, quase ninguém da população brasileira, que somente os idosos deveriam ser resguardados, como se isso fosse possível, né? Como se essa ideia de isolamento vertical, tal como ele propôs, e que é um conceito inventado muito recentemente, que não tem nenhuma aplicação histórica de relevância, fosse possível dar conta dos nossos problemas atuais. O que nós temos visto, portanto, independentemente de gostar ou não do nosso presidente, de você ser alinhado ou não
as ideias fundamentais dele, o que nós temos visto é um perfil de um governante quase que esquizofrênico. E eu digo esquizofrênico, poderíamos dizer até no sentido clínico. Ontem tinha um artigo muito bom do presidente da Associação Brasileira de Imprensa estabelecendo quadros de esquizofrenia clínica e de outras sociopatias aí, de outras condições psiquiátricas, com algumas das frases típicas do Bolsonaro. Mas eu nem quero entrar nesse mérito, não. A questão é esquizofrênico no sentido porque ele nega determinações dadas pelo seu próprio governo. É um sujeito que tem se esforçado, é um líder, o presidente do país, supostamente a figura mais importante, supostamente não, a figura institucionalmente mais importante que nós temos no país e que tem feito de tudo para negar as ordenações, para negar os conselhos, sugestões, recomendações dadas pelo seu próprio governo, pelo próprio Ministério da Saúde. Portanto, e isso, o país todo está atônito assistindo isso. Tem até dentre os núcleos bolsonaristas mais empedernidos, tem sido difícil continuar defendendo o Bolsonaro. Não é à toa que a popularidade dele tem caído, os panelaços têm se tornado constantes, enfim. Muitas lideranças políticas antes alinhadas a ele têm mostrado descontentamento e tudo mais. E em oposição, portanto, a figura do ministro Mandetta, que, embora seja um ministro do governo Bolsonaro e, portanto, identificado como um bolsonarista, tem tido um trabalho reconhecido, inclusive por quem não apoia o presidente Bolsonaro, como um trabalho minimamente sério, né? Pode-se dizer muitas coisas, é possível tecer discordâncias aí, mas o trabalho que ele tem feito tem sido sério. Não é à toa que os números do Datafolha mostram 76% de apoio à postura do ministro e do Ministério da Saúde, ao passo que do presidente está aí na casa dos 30%, né? De quem acha que o Bolsonaro está tendo um desempenho bom ou ótimo à frente dessa pandemia. Então a grande questão, trazendo aí para a questão mais política, é que não surpreende, né? Muita gente tem se mostrado surpresa, muita gente que votou no Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro, tem dado demonstrações de estupefação diante das medidas que ele tem tomado, né? Diante da negação que ele tem feito da crise, enfim, diante dos pés pelas mãos que ele tem metido tão corriqueiramente, tão cotidianamente. Mas, apesar dele sempre nos surpreender, a verdade é que a gente não deveria se surpreender nem um pouco com o Bolsonaro. E aqui eu estou tentando, na medida do possível, nem fazer uma leitura tão opinativa a respeito dessa questão. Se a gente pode chegar a essa mesma conclusão com uma leitura tão somente factual. Quer ver? Se você pegar as declarações do Bolsonaro, as posturas, os motivos pelos quais ele se notabilizou nos últimos anos, nós vamos ver que é exatamente essa postura que ele tem exercido agora, de negação da ciência, de negação da realidade factual. Ele prefere viver nesse período que nós temos, período bastante indigno que nós temos chamado da era da pós-verdade, né? Que a questão são narrativas e não fatos, é a maneira que você narra um fato e não um fato em si. Ele tem se notabilizado pela agressão às instituições, né? Pela tentativa constante de solapar a ciência, a imprensa, a política, enfim, todas as instituições político-legais existentes no Brasil, mas também todo aquele rol de questões que nos trouxeram até aqui no patamar civilizacional, né? Ele faz tábula rasa de tudo isso e agora não surpreende, portanto, que ele esteja na contramão de todas as lideranças mundiais. Só ele e o líder lá do Turcomenistão, um sujeito que não vale a pena nem a gente tentar decorar o nome, que é impronunciável, que defendem as coisas mais esdrúxulas. Esse sujeito lá defende que com o coronavírus a gente combate indo pra sauna e bebendo vodka, lavando a mão com vodka. Pois bem, o Bolsonaro está quase nesse nível de loucura, agora não por convencimento racional, mas por um instinto de autossobrevivência. Ele tem visto que não convém mais se manter nessa postura e fez nos últimos dias um pronunciamento mais conciliador, uma tentativa supostamente de vender a imagem de alguém que está se empenhando de todas as formas para combater
o coronavírus e tudo mais, mas a gente sabe que isso é fachada. Isso é fachada porque ele tem visto o seu prestígio político se derreter, mesmo nas redes sociais, mesmo naqueles campos onde ele supostamente ganhava de lavada, ele tem apanhado de lavada. E isso todos os critérios têm dito, todos os levantamentos, por exemplo, no Twitter, do qual ele tanto se vale, tem mostrado que ele tem apanhado aí em torno de 70%, 80% dos tweets, das menções a eles, são contrárias às ideias dele. Então, mesmo nos terrenos, nos domínios nos quais ele nadava de braçada, ele tem sofrido derrotas fragorosas. E isso é evidente que é péssimo, porque nos deixa o país a todos atônitos, sem saber para que lado olhar, se a gente olha para os governadores, se a gente olha para o Congresso. E por incrível que pareça, o Bolsonaro, com seu excesso de bolsonarismo, conseguiu fazer com que entidades ou poderes sem grande prestígio, que vinham padecendo de desprestígio, ganhassem um incremento na sua reputação. A imprensa, que ele ataca tanto, tem crescido no número de acessos, de espectadores, de leitores, de consumidores em geral, tem crescido no seu prestígio. O Congresso, que ele ataca dia sim, dia não, inclusive convocando as manifestações contra o Congresso no dia 15 de março, que foram um fracasso. O Congresso tem crescido também, enfim, toda a velha política, e bota muitas aspas nessa tal da velha política, tem crescido nas costas do Bolsonaro, né? Todos os governadores, muitos deles em desprestígio, têm visto a sua popularidade subir, porque o Bolsonaro tem gritado sozinho e tem ficado cada vez mais isolado. Nem os seus aliados mais tradicionais têm dado ouvidos às loucuras que ele tem dito e que ele tem ensaiado. Em primeiro lugar, porque ao oposto do que fez o Marquês de Pombal, a postura do Bolsonaro tem sido de desunir o país, de lançar determinações contrárias àquelas que são dadas pelo Ministério da Saúde, de investir em posturas completamente opostas àquelas que são apregoadas pela ciência. Nesse sentido, por toda essa tentativa de dar murro em ponta de faca contra os fatos, contra a ciência, contra a lógica, contra o bom senso, contra a racionalidade, contra as leis, contra as instituições e contra os próprios entes do seu governo, ele tem ficado cada vez mais sozinho. E isso é perigosíssimo, porque primeiro porque a gente não sabe o fim dessa crise, a gente não sabe quanto tempo ela vai levar, a gente não sabe os reais efeitos que advindos desse caos, e vale lembrar que nós estamos falando, eu estou falando aqui hoje, dia 7 de abril, nós não estamos vivendo caos nenhum ainda, né? A gente está com nem desabastecimento a gente está vivendo, a gente já começa a entrar numa espiral negativa na vida financeira e econômica do país. Mas caos, realmente, nós não estamos vivendo nenhum. E a gente não sabe se a explosão do Covid-19 pode nos gerar caos. E pode. Caos não apenas na área da saúde, mas caos social em todos os âmbitos, né? Político, financeiro, econômico, social. O econômico já é quase que inevitável, né? Daqui para o fim do ano, a gente deve amargar um crescimento aí horroroso. Mas enfim, a gente não sabe as reais consequências disso. E passada essa crise, passado esse caos, que até agora se apresenta, o que se vislumbra que ele vai ser bastante grande, de nos meter medo. Passado esse caos, a gente pode ainda experimentar um período de maior instabilidade. Por quê? Porque o Bolsonaro vai sair esvaziado dessa crise, ao que tudo indica. Ele vai perder prestígio, ele vai perder apoio popular, ele vai perder apoio político, ele vai ter incorrido numa série de crimes e crimes de responsabilidade e crimes comuns. Ele já infringiu um crime comum do artigo 268 do Código Penal, ao negligenciar determinações que eram dadas para evitar o espalhamento de um vírus. Ele tem feito isso, convocado manifestações, reuniões em geral, disse que ia dar festa de aniversário, que não tinha isolamento social coisa nenhuma, que ia baixar decretos respeitando os governadores. Enfim, ele tem convocado manifestações país afora, ele tem feito uns rolezinhos da morte aí, circulando por Brasília, abraçando todo mundo, pegando a mão de todo mundo, enfim, dando demonstrações políticas efetivas, quase que cotidianas, de desrespeito às regras de isolamento social e portanto, não se importando nem um pouco
com o espalhamento do coronavírus. Isso já incorre em alguns crimes. Ao fim desse processo, ele vai estar com alguma penca de crimes nas costas, e isso começa a abrir o precedente para um impeachment. Isso não está delineado no futuro, mas isso começa a se criar, evidentemente. Se o caldo econômico-financeiro mudar, a gente pode chegar nesse cenário horrível para o Bolsonaro e horrível para a vida política e institucional do país, né? De mais instabilidade, de menos segurança, de mais imprevisibilidade, até porque o Bolsonaro, nós sabemos, essa é uma outra questão relevante que tem que ser levada em conta, que o Bolsonaro, quando acuado, quando acossado, ele dobra a aposta, ele reforça a carga, ele sai ainda mais intempestivo, ainda mais virulento, sai atacando e dando tiros, socos aos borbotões, e isso pode ser muito perigoso, porque ele está sendo deixado falando sozinho cada vez mais, e ele pode reagir a isso, não se sabe como, né? Ele é muito imprevisível, e isso pode tumultuar ainda mais a vida política e institucional no país no futuro, passada a crise. Portanto, é algo muito perigoso com o qual a gente tem que pensar. Uma outra questão aí que começa a ser dadas, o tabuleiro político aí começa a ter movimentações muito grandes. O ministro Mandetta, que era um ministro sem popularidade nenhuma, supostamente com um perfil mais técnico, mas bastante apagado, tem recebido os holofotes do país todo, tem tido essa atuação notável por todo mundo, e já tem um grau de popularidade hoje superior ao do Bolsonaro. Então o Bolsonaro não esconde o ciúme que ele tem tido dessa aparição do Mandetta, e tem inclusive ameaçado demiti-lo, ontem quase demitiu, fez que ia e não ia, né? E isso, o Mandetta torna-se um possível presidenciável para 2022. Ontem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou numa entrevista ao Roda Viva que o Mandetta não deve ser candidato em 2022. Quando a gente fala que alguém não deve ser candidato, é porque o nome dessa pessoa já está na praça, já está circulando. E é evidente que o Mandetta hoje é um possível presidenciável, assim como o Moro, que é alguém de quem o Bolsonaro tem divergido publicamente, né? Então a gente começa a criar novos eixos e polos de poder. O Mandetta poderia representar, quem sabe, um polo à centro-direita, em oposição à esquerda e a tudo que o Bolsonaro é contra, mas agrupando pessoas que estariam decepcionadas ou desiludidas com o bolsonarismo, enfim. Então novos polos de poder começam a surgir, novas questões políticas começam a ser colocadas aí na praça. Enfim, é só uma breve reflexão que eu trago a respeito disso. Estou fazendo uma síntese meio misturada desse artigo que eu escrevi. E, bom, vale a recomendação eu terminei o artigo mais ou menos isso, né, de déspota esclarecido para déspota vocacional, porque é isso que o Bolsonaro é, e ele nunca escondeu isso. Hoje ele se diz convertido à democracia, mas até muito pouco tempo atrás ele se dizia um defensor de uma forma, digamos assim, entre aspas, de despotismo. Portanto, o déspota esclarecido, que seria o nosso Marquês de Pombal, teria como conselho a dar ao Bolsonaro que o enfrentamento à calamidade, o enfrentamento à crise, ele é possível, ele é necessário, dá pra gente sair dessa, mas com o primeiro passo é preciso reconhecer a crise e não negá-la, como tem feito o nosso presidente. É isso, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se você sobreviveu até aqui, deixa um like aí, se inscreve nesse canal. Não sei se eu vou fazer outros vídeos não, mas enfim. É uma tentativa de botar algumas reflexões para fora, ideias aqui que estão na minha oca cabecinha, e compartilhar com vocês. É isso, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.